A Agência Espacial Chinesa acaba de liberar a primeira imagem feita do objeto interestelar 13 Atlas no dia 3 de outubro. Imagens essas obtidas pela câmera HiRISE, não HiRISE, o nome é semelhante, mas é diferente, a bordo do orbitador Tianwen-1 da Agência Espacial Chinesa. O orbitador esse que faz estudos legais ali de Marte. Bom, pessoal, como vocês podem ver, as imagens foi liberada, a imagem, né, foi liberada hoje. Olha só, já tô aqui na página da Agência Espacial Chinesa aberta, foi liberada hoje, eu fui ver hoje cedinho. Então eu vou ativar aqui a tradução para a gente ver aqui, para me mostrar para vocês o que eu vou falar a seguir. Bom, pessoal, a imagem foi essa aí que vocês viram no início do vídeo, essa daqui, vocês viram na verdade aqui no início do vídeo. Bom, o que eles falaram aqui pra gente, né? Eles falaram aqui, olha só. Recentemente, o circulador Tianwen-1 observou com sucesso o objeto interestelar 13 Atlas com uma câmera de alta resolução. Eu acho que não é tão boa assim para estudar um objeto tão distante, né? A cerca de 30 milhões de quilômetros de distância do objeto-alvo, né? Então, como a gente sabe, o objeto interestelar 13 Atlas passou 30 milhões de quilômetros ali de Marte. Então, seria necessário uma câmera muito boa para estudar o objeto. E geralmente, pessoal, esses orbitadores de Marte são muito bons sim, mas bom para estudar Marte. Ele foi feito para estudar Marte. Para ver um objeto pequeno como um cometa passando é um pouco difícil, né? Para fazer um estudo, uma imagem, na verdade, tão boa. Mas o que eu fiquei decepcionado aqui com a China, pessoal, foi o seguinte, é que eles não deixaram estudos científicos, porque, pelo menos para mim, que sou entusiasta do assunto, eu gosto de ver os estudos científicos, eu gosto de saber sobre química, eu gosto de saber sobre questões físicas. Para mim o que importa é isso, sabe? A imagem, sei lá, pode ser uma imagem qualquer. Eu não espero ver uma coisa tão exótica assim do 13 Atlas. Eles só reafirmaram aqui que o objeto viaja em cerca de 50 km por segundo. Depois eles falaram que a velocidade maior que o objeto pode atingir é 80 km por segundo. Aqui eles falaram, a primeira vez que ele foi detectado, gente, não colocou nada de novo, sabe, no objeto. É tanto que depois do dia 3 de outubro, outros orbitadores, outras sondas descobriram coisas legais. Mas eu também entendo que, poxa, é um orbitador de Marte, feito para estudar Marte. Talvez não foi tão bom assim para estudar o 13 Atlas, mas eu realmente esperava mais. Mas tá tudo bem, gente, tá tudo ótimo. Eu também tenho atualizações aqui da HiRISE. A Ana Paulina Luna, ela publicou um tweet falando que as imagens ainda não foram publicadas devido ao que realmente está acontecendo nos Estados Unidos. Ela reafirmou algumas questões sobre ele ter uma anticauda e aquelas coisas que a gente já sabe. Mas ela falou que assim que tudo voltar a funcionar normalmente, a resposta que ela teve da NASA é que as imagens vão ser liberadas. Enquanto isso, pessoal, a gente espera dados da HOPE, né, que é uma sonda árabe, se não me engano, e da HiRISE agora. Então essa daqui é a imagem do Tianwen-1, da HiRISE, né, feita no dia 3 de outubro pela Agência Espacial Chinesa. Bom, pessoal, aqui não vai ter muita coisa interessante para a gente ver. Aqui eles colocaram um GIF aqui de como a sonda trabalha e como ela viu o objeto, olha só. Aqui, foi assim que ela, tipo, usou a câmera dela, sabe o ponto que ela estava um pouco distante de Marte aqui, olha só. E fez a imagem aqui, ó, o objeto passando aqui, tá vendo? Ó. Bom, pessoal, a HiRISE da NASA aparentemente vai ter uma qualidade bem melhor, né? Aparentemente ela vai conseguiu, não sei, trazer uma imagem melhor do objeto mais próximo, né? Porque ela tem uma câmera bem boa. O objeto interestelar 13 Atlas teve um aumento de brilho após seu periélio na banda verde de alguns telescópios. Bom, pessoal, esse vídeo aqui vai ser sobre novos dados que saiu depois dele fazer a sua passagem mais próxima do Sol. E sim, ele teve um aumento de brilho na banda verde, isso a gente já estava esperando, né? Porque o Sol fez ele ter bastante atividade. E o que foi notado é que a aceleração não gravitacional dele foi reduzida. Foi reduzida a 1/3 do valor que foi reportado no dia 29 de outubro. Para quem não sabe, ele aparentemente acelerou não gravitacionalmente. Aparentemente o Sol fez ele ter bastante atividade, ele sublimou bastante composto ali, o que deu um impulso a mais ao objeto. Então isso é normal, um comportamento aparentemente normal dele. E agora que ele está saindo de trás do Sol, né, aparentemente essa velocidade foi reduzida. A aceleração não gravitacional do objeto foi medida quando ele estava aproximadamente 1,38 unidades astronômicas. Isso dá mais ou menos 206 milhões de quilômetros. Ainda falando sobre aceleração, eu já tinha trazido para vocês. Ela foi medida pela aceleração radial e transversal, o que levou os cientistas a ver, né, que ele perdeu
uma fração bem mensurável de sua massa durante a sua passagem, né, durante a sua aproximação com o Sol. Então o Sol fez ele ter bastante atividade, o que fez ele perder bastante massa. A velocidade de ejeção, que no caso foi reportado de 300 metros por segundo, isso indica que o 13 Atlas perdeu mais ou menos 13% de sua massa perto do periélio. Só que a velocidade de ejeção de 300 metros por segundo é o que é esperado para um cometa natural. Mas ao mesmo tempo, alguns cientistas, até mesmo o Avi Loeb, fala assim que 300 metros por segundo e perder só 13% seria pouco para um objeto massivo. Então, o Avi Loeb falou, pessoal, ele começou a especular aí, de novo, que se for um cometa natural, ele pode ter perdido mais que 13%. Mas se não for um cometa natural ou qualquer outro tipo de rocha que a gente ainda não tem conhecimento, ou até mesmo a nave, como ele fica falando aí, ele pode ter perdido uma quantidade menor que 13%, que coloca ele novamente como um objeto estranho. Ele também falou, pessoal, que aparentemente não foi detectado nenhuma nuvem de poeira nem detritos do objeto ainda. Então, esses aqui foram os dados do JPL da NASA, né, de hoje, do dia 5 de novembro. E tem essa imagem recente, né, que saiu, é a única que temos recente do que saiu aí depois que ele fez o periélio. E aparentemente, pessoal, não foi visto, pelo menos não foi divulgado, aqueles detritos, né, que a gente espera e aquelas nuvens altas, né? Mas se ele teve um aumento de brilho, significa que sim, ele teve muita atividade e aparentemente está tudo normal com 13 Atlas. Bom, pessoal, todos os dias eu posto pelo menos 2 vídeos aqui atualizando vocês sobre as últimas notícias do mundo da astronomia. Se você curte meu trabalho, a forma que eu explico, é só me seguir por aqui, você continua recebendo os vídeos. Fiquem todos bem e até o próximo vídeo.